Olá, discutiremos hoje um caso muito interessante envolvendo radioembolização hepática e tenho aqui a ilustre companhia dos meus colegas Felipe Nasser, radiologista intervencionista, Tuane Freitas, oncologista, e Sérgio Altino, médico nuclear. Então, trata-se de um paciente de 73 anos, masculino, com diagnóstico recente de cirrose hepática de origem alcoólica, com uma disfunção hepática moderada, leve, Child B7, às custas de uma albumina um pouco mais baixa, e que apresentou nos exames de imagem um carcinoma hepatocelular de 5,3 centímetros, além de um nódulo satélite, também um carcinoma hepatocelular de 1,2 centímetros no segmento 8. Esse paciente chegou até nós com a indicação de uma quimioembolização, um paciente que ainda não tinha um plano de cuidado tão bem estabelecido, era um pouco avesso a terapias cirúrgicas mais invasivas, por exemplo, como o transplante hepático, que era o que eu acho que passa na cabeça de todo mundo. Então, a gente acabou sugerindo, nesse contexto, a radioembolização, ao invés da quimioembolização, esperando uma resposta tumoral maior, que isso já existe uma evidência clara quanto a isso, e, eventualmente, permitir uma ponte para transplante e até, possivelmente, respostas completas que a gente vê cada vez mais na literatura isso acontecendo. Então, aqui a gente observa a imagem da ressonância magnética no plano axial, T1 pós-contraste, a gente observa essa lesão hipervascular no segmento 8, volumosa, e um nódulo satélite adjacente. Então, de evidência clínica, a gente observa que a radioembolização, no último guideline da BCLC, entrou como opção terapêutica, quando o TACE não é uma opção, ou como uma opção ao TACE. Muito às custas do estudo Legacy, que demonstrou taxas de resposta completa elevadíssimas quando se empregava doses acima de 400 Gray. E eu achei esse artigo muito interessante, mostrando uma tendência da direita para a esquerda na tabela do BSLC, from the right to the left, pensando na radioembolização. Então, essas imagens mostram, no momento da primeira fase da radioembolização, para quem não sabe, a radioembolização é dividida em duas fases. A primeira fase é um planejamento, que, do meu ponto de vista, é a fase mais importante de todas, que é ali que você vai definir como vai ser feito o tratamento. Então, foi no mês 10 de 2023, a gente observa uma angiografia seletiva na artéria hepática comum e o surgimento do início de um hiperrealce no segmento 8, que em fases mais tardias ficam cada vez mais evidentes, a ponto de a gente conseguir ver bem aquele nódulo maior. O nódulo satélite a gente acaba não conseguindo ver por ser menor. Esse paciente vai para um SPECT-TC, que é um exame que a gente vai buscar por shunt hepatopulmonar e deposição extrahepática. A gente observou que nesse caso existia um shunt hepatopulmonar de 8,5%, isso vai ser discutido depois, sem deposição extrahepática, dando segurança ao procedimento. Que a gente observa a imagem do SPECT, uma boa deposição do radiofármaco na projeção da lesão do segmento 8, e o que a gente tem a intenção quando a gente vê isso queremos fazer uma segmentectomia por radiação, concentrar o máximo de dose possível no tumor. Aqui a projeção após a fusão de imagem no plano coronal e no plano axial, mostrando aquela área quente ali envolvendo todo o tumor. E aí partimos para a dosimetria, que faz parte da primeira fase. Eu acho que a gente vai discutir isso, é a fase mais importante do procedimento. A gente tinha, então, o procedimento foi feito com a injeção de duas injeções, uma na artéria da hepática direita, ramo para o segmento 8, e na artéria hepática esquerda, ramo do segmento 4A, já que a lesão nos parecia envolver também no segmento 4A. É muito comum nesse tipo de lesão, nessa localização. A gente usou os volumes do segmento 4A e 8 para montar a nossa dosimetria e com o objetivo de ter uma dose de pelo menos 400 Gray, como a gente vê na imagem aqui. Então foi calculada uma dose e chegamos a uma dose final de 10 mCi no ramo, na artéria hepática esquerda, ramo para o segmento 4, e 14 mCi na artéria hepática direita, artéria hepática direita, ramo do segmento 8. Então aqui a gente observa o dia do tratamento, repetimos as mesmas injeções, então essa imagem mostra de forma até mais clara, né, a opacificação do CHC no segmento 8, e isso dá uma grande segurança para a gente fazer uma segmentectomia por radiação e injetar altas doses. Novamente as imagens após a fusão, mostrando essa área de intensa captação, e uma ressonância de controle
no mês 12 de 2023, a gente observa uma área predominantemente avascular, envolvendo aquela lesão mais volumosa, entretanto com uma área residual de 1,6 centímetros, considerando LR, né, um tumor residual viável, e um nódulo satélite que parecia estar inalterado, LIRAD5. Então, a gente, tendo esse resultado, a gente pode encarar que a gente conseguiu um downstaging para transplante. Né? Ele tem nódulos que se enquadrariam no critério de Milão. Então, esse paciente foi a transplante, acabou sendo, enfim, a ideia foi amadurecendo na cabeça. Isso foi em março de 2024, há poucos meses atrás, e essa é a patologia do explante. Né? Então, a gente observa que existia a área não necrótica da maior lesão tinha 1,5 centímetros, que é semelhante ao que a gente viu na imagem. Não existia invasão vascular na peça cirúrgica, não existia invasão perineural. Necrose presente em cerca de 85% da área tumoral. Me parece um resultado muito interessante. É interessante até a gente fazer a correlação ali do que a gente vê na imagem, do que a gente vê na patologia da peça, a gente pode discutir. Desmoplasia, que seria reação fibrótica relacionada ao tumor, ausente. Talvez, se esse transplante fosse feito mais tarde, será que já existiria uma reação desmoplásica maior? Algo a se discutir também. E aí eu abro aí para a gente discutir tudo que a gente puder sobre o caso. Perfeito. O que eu pensei inicialmente, pensando na parte da oncologia, à luz aí dos últimos estudos, sendo principalmente EMERALD-1, pensar se lá no início da indicação, futuramente, será que associar a imunoterapia com a quimioembolização ou eventualmente EMERALD-ITRIO, que é algo que pode se discutir também, poderia se associar, teríamos respostas melhores? A gente está com muito dado novo, né? Se a gente for olhar na literatura, a imunoterapia pré-transplante é uma coisa bem questionável por conta do medo pós-transplante, da rejeição do enxerto, mas tem tido bons resultados em relação à taxa de resposta. Tem aumentado a taxa de resposta dos tratamentos locais. A gente só precisa entrar no racional do quanto tempo pré-transplante que a gente para essa imunoterapia. Os estudos são muito retrospectivos, N pequeno, mas a ideia é que quanto mais tempo a gente der entre a imunoterapia e o transplante, menor a chance de taxa de rejeição. Quando a gente olha o EMERALD, que a gente teve um aumento de sobrevida livre de progressão, quando a gente junta o TACE, a imuno e o bevacizumab, então a imuno sozinha não mostrou benefício nesses pacientes, mas a ideia é sim, a gente vai conseguir dar um staging nesses pacientes e cada vez mais está levando esses pacientes para transplante, que eu acho que é a meta do CHC, né? Interessante. Faz sentido pensar em terapia adjuvante, né? Adjuvante, assim, para expandir a discussão. O que a gente tem hoje de terapia adjuvante ainda é um estudo que não foi aprovado por conta de falta de dados sobre a vida global, mas é o Empower 050, que é a imunoterapia com bevacizumab. Mostrou também um bom resultado de sobrevida livre de progressão, mas é a imunoterapia. Quando a gente pensa em transplante, os dados de rejeição eles variam entre 30% a 50% dos pacientes que são expostos à imunoterapia pós-transplante. Então, aqueles pacientes pós-transplante, acho que ninguém se anima muito a fazer um tratamento adjuvante. O próprio sorafenib foi negativo, o estudo, né, adjuvante, independente se era transplante ou ressecção primária. Mas quando a gente fala tanto de embolização quanto de ressecção, eu acho que o futuro vai ser a gente entrar com imunoterapia cada vez mais precoce. No estudo de adjuvância tinha pacientes que tinham feito TACE, questionável aí de resposta, mas os pacientes podiam ter feito ablação também, e a resposta à ablação era muito boa. Perfeito. E Felipe e Sérgio, pensando ali na parte de dosimetria, que eu acho que é o ponto-chave do procedimento, né? Quero saber a opinião de vocês. O que vocês pensam dos métodos de dosimetria, se a gente usaria o merge, se a gente usaria o bipartition. Em relação à dose, Sérgio, o que você achou? Enfim, o que a gente poderia discutir sobre isso? Acho que esse caso é muito interessante, que mostra exatamente o que você comentou antes dessa migração, né, do uso da radioembolização antes para doença avançada, pacientes com múltiplas lesões, agora cada vez mais a gente tentando atuar em pacientes onde você quer fazer uma ponta de transplante ou até mesmo oferecer a terapia com intenção curativa. Para isso, tem vários trabalhos que mostram que quanto maior a dose você entregar para o tumor, melhor taxa de resposta, né?
Então, assim, você, aqui, em relação ao método de cálculo de dose, tem que ser por partição, né, partition, e você entregar esse cálculo de 400 grays, acho que atualmente tem sido o alvo, frequentemente ele procura, e com um volume de fígado tratado como ali, né, restrito, um segmento apenas, a gente está aqui bastante seguro, inclusive o paciente com uma função hepática mais limitada. Então, acho que o caso foi bem selecionado e a estratégia também muito apropriada. Felipe, eu aprendi o que eu sei de radioembolização com você. Então, aqui é um prazer enorme estar discutindo esse caso. E lá atrás, em 2015, quando eu comecei a aprender a técnica com você, a gente usava um método que era o que estava lá no site da empresa e que talvez não fosse o melhor, né? E a gente tem essa convicção hoje. O que você pensa disso? Então, primeiro, parabéns. O caso foi extremamente bem conduzido. Eu acho que esse é o sonho de todos nós, né? Temos um paciente com uma lesão hipervascular, como um hepatocarcinoma, onde você consegue seletivar o ramo e onde você consegue poder aumentar sua atividade e conseguir resolver a lesão, ou seja, levar essa lesão a um controle total e o que você conseguiu com redução. Me chama a atenção alguns aspectos que, quando a gente discute, se a gente focar a dosimetria, nós temos hoje pensado muito em MIRD, né? Você citou o que a gente fazia antigamente, que era usar a superfície corpórea. O que está acontecendo hoje é que a superfície corpórea tem sido utilizada, mas ela tem sido utilizada em casos mais selecionados, né? Então a gente está procurando hoje mais atividade para conseguir ter uma melhor efetividade do tratamento. Então, eu discutiria, eu acho que é interessante ter o Sérgio aqui, porque eu acho que MIRD seria uma ótima opção para esse paciente com a avaliação dosimétrica, principalmente porque você consegue seletivar os dois ramos, o segmento 4 e o 8, e consegue entregar a dose especificamente naquele local. O que eu complementaria, talvez, para ter mais segurança para fazer MIRD, seria fazer um conibim. Ou seja, rodar um conibim, uma tomografia intraoperatória, eu tenho certeza que eu estou focado dentro e aí eu consigo fazer uma atividade boa. Mas, na resposta que você teve, quando a gente vê aquela área de realce e há uma área necrosada, de necrose quase total, ali a bipartição se encaixaria bem, né? Porque aí a gente conseguiria fazer, nesse momento, numa lesão que tivesse essa característica que você teve no PO, seria interessante para fazer bipartição, porque eu tenho uma área de realce e uma área sem realce. E aí, para eles, fica muito mais fácil para calcular quando a gente faz a primeira fase, né? Então, assim, para que todos possam entender, o MIRD a gente não consideraria o TN, vamos dizer. A gente não consideraria o quanto da lesão capta o MAA, que é o macroagregado de albumina, e o quanto do segmento embolizado também capta. Sim. Então, você acha que talvez a gente conseguiria uma dose mais elevada calculando pelo MIRD? Quando a gente pensa no cenário de um paciente que vai para transplante, e você tem certeza que ele vai ser transplantado, no Brasil, teoricamente, 6 meses, eu não sei quanto tempo ele demorou para ser transplantado, você pode até pensar em tanto bipartição quanto MIRD. Mas quando você quer uma resposta rápida, eu acho que o MIRD é mais efetivo, apesar de que 400 grays é uma dose extremamente alta. O que a gente tem discutido hoje, Sérgio, que acho que é até importante ouvir um pouquinho de você, é que qual é o limite do que a gente faz numa lesão como essa? A gente ouviu falar de 2.000 grays, tem relatos na literatura de 800 grays numa lesão. Sim. Então, assim, uma lesão, por exemplo, que pegasse um lobo inteiro do fígado. Mas o que está se discutindo hoje também é que quanto que essa circulação de uma atividade tão alta no sangue pode lesar um dia e levar esse paciente a alguma alteração leucocitária, alguma alteração hematológica que pudesse levar a algum problema. A longo prazo, né? Pensar a longo prazo nesse paciente. Eu acho que 400 grays foi uma atividade acho que, na verdade, o limite da dose tem um teórico e tem, na verdade, qual a evidência que nós temos de que isso vai levar um benefício para o paciente. Sim. Acho que 400 grays é uma taxa de resposta que a gente tem visto, né, realmente alta, né? Então, assim, eu não vejo porque ir muito além disso nesse momento, assim. A não ser que, eventualmente, você tenha evidência de que vai fazer realmente uma diferença para o paciente. À luz do Legacy é isso que a gente tem. E lembrando que a penetração, o alcance da radiação beta, acho que o Sérgio Altino vai falar melhor, é 2 milímetros, né? Então, pela maior quantidade que possa existir, aquilo ali está confinado à área tratada, né? Isso, na verdade, a toxicidade é louco regional e realmente aquela radiação não vai espalhar muito. Exatamente, E você falou uma coisa interessante, né, que a parte mais importante ali seria a parte do cálculo da dose. Eu, como médico nuclear, frequentemente acho que o mais importante, na verdade, é a capacidade do intervencionista realmente isolar a área de tratamento,
fazer aquele roadmap, né, como você fez para a lesão e conseguir, de fato, nos dar um volume de tratamento, como você vê, muito restrito, e onde a gente consegue entregar uma dose alta sem preocupação de mototoxicidade. Então, é uma codependência. Acho que o mais bonito da radioembolização é que é, por definição, multidisciplinar. Né? Depende de todo mundo trabalhando junto. Desculpa, pode falar. Não, eu só queria dizer que, assim, é tão interessante essa mesa, porque o André focou com a Duane, ou seja, eu tenho uma área de realce ali. Fico quieto agora, introduzo imunoterapia, faço uma ablação naquela região, quimioembolizo, e aí, assim, ficou claro que a Duane falou para nós, né, do aspecto da imunoterapia nos pacientes que vão ser transplantados. Sim, sim. Acho que se a gente não fosse pensar em transplante, porque eu acho que não é uma realidade para todo mundo mesmo, aí sim, acho que a ideia seria, o paciente ainda tem doença ativa, seria entrar com algum tratamento sistêmico. A gente vai ter dado cada vez maior para esses pacientes. A gente entende, quando a gente fala até do fígado remanescente, né, que está mudando muito o perfil do CHC hoje no Brasil, no mundo, mas a gente vê menos paciente cirrótico, a gente vê muito mais NASH, então a gente precisa entender também qual é a biologia daquele... A biologia do tumor também está mudando, não é só a questão da função hepática, né? Então, a terapia, teoricamente, a imunoterapia, ela vai ser melhor efetiva depois de um tratamento local, porque aquele tratamento local vai inflamar aquele tumor e vai fazer a imunoterapia funcionar melhor. O racional é muito bonito. Sim. Né? Será que from the right to the left vai se aplicar também a Eu acho que terapia sistêmica, imunoterapia, quimioterapia? Mas assim, é claro, a literatura da imunoterapia no HCC, ela está mostrando até um sinergismo muito grande com as nossas técnicas transarteriais. Ou seja, ela expõe receptor, quer dizer, se a gente tivesse iniciado a imunoterapia junto com o início do planejamento, talvez pudesse ter ajudado também, né? Sim, sim. Eu acho que a gente tem uma taxa de resposta maior. A questão maior é, acho que vocês passam por isso tanto quanto a gente, é a avaliação de resposta na imagem, né? O MRCIST ajuda você a imaginar o quanto que aquilo teve de resposta. As taxas de resposta, sinergismo de imuno e TACE ou TARI, têm sido maiores, a gente tem às vezes chegado a 50%, 70%, mas é aquela resposta radiológica que a gente nem sempre... as avaliações pós-operatórias não mostram tanta correlação assim, mostra uma taxa de resposta de necrose maior na peça cirúrgica do que a gente vê na imagem. Eu não acho que RECIST é a melhor metodologia para avaliação de resposta terapêutica aqui. Inclusive, é uma questão com radioembolização, a gente tem essa briga sempre, né? Paciente submetido ao procedimento, que é um procedimento de alta complexidade e de alto valor também, e todo mundo fica ansioso para, o quanto antes, avaliar a resposta terapêutica. E a gente tem dificuldade, até falta de critérios em certos aspectos, de avaliar as alterações inflamatórias da radioembolização precocemente. Então, esse paciente fez imagem 2 meses depois, né? E, inclusive, foi tema aqui do nosso congresso, a questão das atualizações do MRCIST. Exatamente. E eles dividem, isso eu aprendi ontem aqui com a sessão espetacular que teve, eles dividem entre terapias que envolvem radiação e que não envolve radiação. E a radioterapia e a radioembolização, por ter uma resposta prolongada e às vezes aumentar a vascularização local, não conta isso como uma recidiva. Enfim, aí... Isso foi um aspecto interessantíssimo, que a gente viveu muito no início. Sim. Os radiologistas diziam que as lesões tinham crescido, que as lesões não tinham sido... O tratamento não tinha sido efetivo, e hoje os radiologistas já estão conseguindo fazer avaliações mais pormenorizadas. Sim. Mas, Sérgio, aproveitando a tua presença, acho que seria interessante você falar... A gente estava comentando sobre os novos marcadores para HCC, né? Acho que isso funcionaria também num segmento ou só para o diagnóstico? Bem, especificamente, a gente estava falando aqui mais cedo sobre o FAP, né? Então, tumores, eles recrutam fibroblastos. Os fibroblastos, eles expressam antígenos específicos, que é o Fibroblast Associated Protein. E agora tem uma nova classe de radiofármacos que miram esses antígenos. E está preenchendo, no contexto de PET-CT, um papel de avaliar tumores tipo hepatocarcinoma, onde o PET com FDG não ia muito bem. Sim. Então, isso a gente sabe que tem um potencial fantástico para diagnóstico, estadiamento. A gente não tem dados sobre a avaliação da resposta terapêutica. Mas, assim, certamente é promissor. Essa é uma área... É difícil prever onde é que a imagem molecular vai no futuro próximo, mas, assim, realmente tem novas coisas acontecendo aí e talvez consiga nos ajudar nesse desafio que é avaliar a resposta terapêutica nesse contexto. O FAFETO vai ajudar, né, na taxa na avaliação de resposta, né? A gente tem, principalmente em tratamento local, a gente consegue ver uma queda importante com a imunoterapia também. Infelizmente, eu acho que essa questão de biomarcador é o futuro
na verdade, para a gente selecionar melhor esses pacientes, né? Para a CHC, a gente não tem nenhum marcador que fale esse paciente vai melhor com imuno ou pior. Muito se busca em relação a isso, até para a questão de custo-benefício, eu vou estar insistindo numa terapia ou não, se aquele paciente se beneficia ou não. Mas eu acho que o futuro é buscar cada vez mais biomarcador, para saber quem é o paciente que a gente precisa realmente investir mais, ou investir menos, ou investir diferente, né? Sim. Eu dividi com vocês uma experiência, foi bem lembrado do alfa-fetoproteína, que é uma maneira de a gente começar a seguir o nosso paciente no pós, antes do exame de imagem, né, para não fazer um exame de imagem precoce. E assim, eu já tive um paciente que a alfa-feto começou a subir, e a gente começou a ficar meio preocupado, e a alfa-feto subiu no pós-tratamento. E era metástases ósseas, não era lesão. A lesão, depois a resposta veio muito boa. Então a gente precisa também pensar que o segmento com biomarcador não é específico, né? Sim. Né? Não é específico para aquele tratamento, né? É específico para a doença, mas não necessariamente para a resposta àquele tratamento. Sim, exato. Foi excelente a discussão. Obrigado, Felipe. Obrigado, Tuane. Obrigado, Sérgio. Acho que foi muito rica a discussão num caso complexo e com um resultado excelente, a não ser a complicação após o transplante, pois o paciente acabou falecendo por uma infecção por citomegalovírus, 2 meses após o transplante. Mas foi um caso aí que a gente aprende muito. Exatamente. Obrigada pelo convite. Parabéns pelo caso e obrigado a todos. Obrigado.